Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus. Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto, que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos, foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia. Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Você sabe que esse programa tem por objetivo estudar toda a Palavra de Deus, comentando detalhadamente seus diversos textos, no propósito de proclamar todos os desígnios de Deus para cada um de nós. Querido amigo, você sabe que não existe no mundo um livro que se possa comparar à Bíblia Sagrada. O Deus Santo, que ainda fala, usou homens santos, isso é, separados, para registrar a sua mensagem a todos nós. Tudo quanto Deus tinha a nos dizer, Ele disse por meio da Bíblia, por isso é importante estudá-la. Sobre o estudo da Bíblia, recebemos um telefonema da irmã Terezinha, da cidade de Santa Rita do Passa Quatro, no estado de São Paulo. Ela nos deixou a seguinte mensagem: sou uma ouvinte assídua do Através da Bíblia, eu e meu esposo. Já tenho 77 anos de idade e esses programas me edificam muito. O dia que não ouvimos esse programa é um dia estragado, triste. Então eu oro pelo ministério do pastor Itamir e divulgo o programa por onde eu vou. O povo precisa aprender a servir a Jesus e viver o evangelho verdadeiro de Jesus Cristo. Um grande abraço a todos, Deus os abençoe. Um abraço da Terezinha. Querida irmã, muito obrigado por suas palavras. Queremos que a irmã se sinta em unidade conosco. Esse é o nosso propósito. Desejamos, através desses estudos, edificar muitos irmãos e amigos. Obrigado por suas recomendações ao nosso programa e que o Senhor a abençoe, dando mais saúde e prolongando a sua vida para cada dia mais testemunhar da vida que Deus tem lhe dado. Agora eu quero convidá-la para um momento sempre gratificante do nosso programa, momento de oração. Quero convidar a todos que estão me ouvindo nesse momento para se juntar a nós nessa oração, porque necessitamos das suas intercessões. Vamos orar. Querido Deus, querido Pai, nós te louvamos e te bendizemos pela possibilidade que temos de falar contigo. Suplicamos, Senhor, que o Senhor nos abençoe nessa hora de estudo e meditação da sua palavra. Senhor, abençoa também a vida da irmã Terezinha e a todos os que nos ouvem nesse momento. Te pedimos que o Senhor nos dê a iluminação do teu Santo Espírito e também a capacitação para te obedecer. Querido Deus, mesmo sem merecermos, nós pedimos essas bênçãos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. A fé, conhecer nosso Deus. Querido amigo, hoje temos como objetivo estudarmos os primeiros versos do capítulo 3 de Malaquias. Vamos estudar Malaquias 3, 1 a 3, onde nós nos aprofundaremos nos comentários sobre a promessa da vinda do Messias, o Senhor Jesus Cristo, uma promessa claramente exposta nesse texto profético de Malaquias. Essa promessa foi dada quando Deus, através do seu profeta, antecipou algumas das características que teria o seu enviado, o Messias. Para nos situarmos no contexto dessas palavras, é necessário reconhecermos que havia um elemento inegável de esperança nessa época em que a Bíblia nos mostra a passagem do Antigo para o Novo Testamento. Pessoas que conheciam as Escrituras, especialmente os judeus, aguardavam a vinda do rei
que estabeleceria o seu reino invencível. Embora o entendimento deles fosse obscuro, devido às limitações dos seus pontos de vista políticos, não podemos negar o significado da expectativa da esperança messiânica. Tal esperança era realmente bem fundamentada. Vários profetas do Antigo Testamento, eles mesmos incertos sobre os detalhes de cumprimento, conforme disse Pedro, em 1 Pedro 1, 10 a 12, esses profetas tinham apresentado uma imagem coerente do ungido líder do reino divino. Para apreciar melhor a base das esperanças messiânicas, nós vamos considerar brevemente alguns exemplos de predições do Antigo Testamento sobre a vinda do reino de Deus, caracterizado então na pessoa desse Messias prometido. Começamos lembrando que o sonho da vida de Davi era edificar uma casa para Deus. Ele tinha sido abençoado com um palácio real e com o domínio sobre os seus inimigos. Então ele pensou na casa de Deus. O profeta Natã apoiou o plano de Davi antes de ouvir o que Deus diria a respeito desse plano. Como sabemos, Deus não permitiria Davi, com suas mãos cobertas com o sangue dos seus inimigos, construir a sua morada, construir o templo. Davi, então, prepararia tudo o que seria necessário da planta às matérias-primas, mas a construção seria feita pelo seu descendente, por Salomão. Enquanto alguns aspectos da mensagem de Natã a Davi se aplicam a Salomão, ao templo físico e à linhagem dos reis do Antigo Testamento, descendentes de Davi, certamente temos que observar um outro aspecto. Havia na profecia elementos principais de predições sobre o Messias. Podemos ver que a profecia seria cumprida depois da morte de Davi e envolveria o seu descendente. Lemos isso lá em 2 Samuel 7,12, juntamente com Atos 2,29. Na verdade, devemos lembrar que Jesus veio da linhagem de Davi, Lucas 2, 23 a 38, especialmente o versículo 31. Deus prometeu estabelecer o reino do descendente de Davi. Salomão, de fato, reinou depois de Davi, e os seus descendentes continuaram reinando sobre o reino material, sobre o reino físico de Judá, durante mais de 3 séculos. Mas a expectativa do rei descendente de Davi ainda teria o seu cumprimento total em Jesus Cristo, conforme Lucas 1, 31 a 33. Nessas promessas, sobre o reino do descendente de Davi, Deus explicou a afirmação curiosa: Ele, o Senhor, te fará casa. 2 Samuel 7:11. Ora, Davi já tinha uma casa, conforme 2 Samuel 7:1, era o seu palácio. A ideia era que ele faria uma casa para Deus, mas agora o Senhor estava invertendo tudo. Deus não está falando aqui de casas materiais. Ele está olhando para a edificação do reino do descendente de Davi. Mas há ainda mais. O descendente de Davi construiria uma casa para o Senhor, 2 Samuel 7:13. Certamente Salomão edificaria uma casa luxuosa, coberta de ouro, mas a promessa pedia um cumprimento ainda maior, que finalmente foi visto na casa que Jesus edificou. Sim, Jesus edificou uma casa para Deus, isso é, a igreja. Mateus 16:18, 1 Pedro 2:4, Efésios 2:19 a 22. Então, era o trono de Jesus e não o trono de Salomão que seria estabelecido por Deus para sempre. Deus estava tão certo do sucesso do seu plano eterno que ele falou através de Davi, quase 1000 anos antes da encarnação do Senhor Jesus, essas palavras: Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Salmo 2:6. Em certo sentido, a mesma palavra transmitida por Malaquias agora, 600 anos depois dessa declaração de Davi. Mas, mais uma vez, houve um cumprimento maior no papel do único filho elevado acima dos anjos para reinar sobre a casa de Deus, conforme Hebreus capítulo 1, versículo 5 e capítulo 3, versículo 6. Querido amigo, Jesus está no trono
e homens ímpios jamais serão capazes de destroná-lo. Embora Natã provavelmente não compreendesse o significado da mensagem que ele transmitiu a Davi, multidões de súditos do reino continuam recebendo os benefícios das bênçãos prometidas por meio do descendente de Davi. Mas agora, voltando ao contexto de Malaquias, é importante relembrarmos que o seu ministério ocorreu no período pós-exílico. Você já sabe disso. E esse ministério pode ser descrito como um ministério profético dirigido a um povo desiludido, desanimado, um povo cheio de dúvidas em relação ao cumprimento das promessas divinas a Israel. Então, diante dessas circunstâncias, percebe-se que o povo quebrou vários princípios divinos e assim Malaquias demonstrou grande importância ao tema da aliança. Por isso, como já mencionamos, nesse pequeno livro ele faz referências explícitas à aliança de Levi, capítulo 2, versículos 5 a 9, à aliança dos pais, capítulo 2, versículo 10, à aliança do matrimônio, capítulo 2, versículo 14, e ao anjo da aliança, capítulo 3, versículo 1, que é um dos versículos que nós estamos estudando nesse programa. Então, além dessas referências diretas, também temos no início do livro a narrativa sobre o amor da aliança de Deus para com seu povo, capítulo 1, versículos 2 a 5. Então temos condenações claras à deslealdade, isso é, à quebra da aliança. Em qualquer nível de relacionamento, Deus é contra a quebra da aliança, contra a infidelidade, contra a deslealdade. Entretanto, como lemos em Hebreus, através de Cristo, Deus inaugurou uma melhor versão da sua eterna aliança com a raça humana. Hebreus 13, 20 a 21. Uma aliança melhor com promessas melhores. Essa aliança estava baseada, então, no melhor sacrifício, oferecido por quem? Por um melhor sacerdote, num melhor santuário, com uma melhor abrangência para todos os que creem, isso é, tanto gentios como judeus. Essa melhor aliança garante uma esperança melhor do que aquela explicitada na versão anterior da aliança. Isso é, glória com Deus numa pátria superior, isto é, na pátria celestial. Hebreus 11, 16, Hebreus 11, 39 a 40. Querido amigo, em resumo, nós temos 7 verdades que demonstram a intenção divina com a nova aliança. Primeiro, uma melhor aliança. Segundo, melhores promessas. Terceiro, melhor sacrifício. Quarto, melhor sumo sacerdote. Quinto, melhor santuário. Sexto, melhor abrangência. E sétima, melhor esperança. Portanto, sendo que a lei de Deus é a lei da aliança, a nossa obediência aos seus eternos princípios deve se tornar a mais genuína e pura expressão da nossa gratidão por tão grande e maravilhosa graça. O que Malaquias nos ensina, então, é que o nosso culto deve ser expressão de tão grande empenho da parte de Deus em continuamente renovar essa aliança que, todas as vezes, foi quebrada por nós, seres humanos. A nossa adoração deve expressar a nossa compreensão e gratidão, pois ainda que tenhamos quebrado a aliança anterior, Deus estabeleceu uma nova aliança, dando-nos a possibilidade de mantermos comunhão com Ele mesmo por meio de Jesus Cristo. Veja o texto de Hebreus 10, 19 a 26. Portanto, essa expressão de gratidão deve ser elevada a Deus em adoração, feita em espírito e em verdade. Por quê? Porque Ele busca e certamente se agrada apenas de verdadeiros adoradores. Lembre-se da passagem da palavra do Senhor Jesus para a mulher samaritana em João 5, 24. A grande verdade que Malaquias apresentou ao povo de Israel, encorajando-o ao culto verdadeiro e não rotineiro, foi a figura do Messias, o anjo da aliança. Malaquias também apresenta a nós o anjo da aliança, o Messias prometido por Deus, que, por sua graça, sabemos,
não foi apenas prometido, mas a sua promessa foi concretizada na vinda de Jesus de Nazaré, o Cristo, o Messias, o Filho do Deus Altíssimo, o próprio Deus encarnado. Então, ao estudarmos esses versos, vamos estudá-los dando-lhe o seguinte título: As características do Messias enviado por Deus. O texto básico, então, é Malaquias 3, 1 a 3. Querido amigo, tendo examinado essas profecias no contexto do cumprimento do Novo Testamento em Jesus, é importante destacarmos que o reino de Deus foi estabelecido e cristãos hoje foram transportados saindo do reino das trevas, do império das trevas, para o reino do Filho do seu amor. Veja isso lá em Colossenses 1,13. Fomos conquistados por Cristo, mas Ele não nos dominou para destruir ou abusar como os conquistadores humanos faziam. Não. Ele nos convidou a conquistar o prêmio eterno preparado para nós. Veja o que Paulo disse lá em Filipenses 3, 12 a 14. Para aqueles que geralmente se consideram pessoas sem importância, as palavras de Daniel 7,18 oferecem uma visão significante do plano de Deus. Mas os santos do Altíssimo, veja bem essa expressão, os santos do Altíssimo terão participação plena nesse reino, inclusive proclamando-o e convidando outros para se tornarem súditos desse novo rei, do Messias prometido. O reino foi prometido e as promessas foram cumpridas. Graças ao poder incomparável do Deus de amor, somos privilegiados em fazer parte desse reino, aguardando a glória eterna na presença do nosso Rei, o Messias prometido. Entretanto, você sabe que para participarmos efetivamente desse maravilhoso tempo, para participarmos efetivamente do reino de Deus, é importante conhecermos as características do Messias. Por isso entendo que esse texto nos traz como princípio a seguinte afirmação: somente o Messias enviado por Deus pode caracterizar-se como iniciador de um novo tempo de adoração. Eu repito, esse é o resumo do texto de Malaquias 3, 1 a 3. Esse é o princípio que temos a partir desses 3 versículos iniciais do capítulo 3 de Malaquias. Somente o Messias enviado por Deus pode caracterizar-se como iniciador de um novo tempo de adoração. E nesse texto encontramos 3 características do Messias enviado por Deus. Em primeiro lugar, o Messias caracteriza-se por surgir no seu templo. Veja o versículo 1. Por quê? Ora, porque o templo era o lugar de adoração e não de profanação. Porque o templo era lugar de culto verdadeiro e não de cerimônias hipócritas. Porque o templo era o lugar de buscar a Deus e não de se cumprir rituais vazios. O versículo 1 diz assim: eis que de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais. Querido amigo, essa ideia de que o Messias surgiria repentinamente, sem qualquer aviso, surpreendendo os desatentos, não é correta. O próprio verso 1 explica isso. Nesse verso encontramos a promessa de um precursor, isso é, de alguém que viria para introduzir o Messias. E isso aconteceu na pessoa de João o Batista, o batizador. Ele preparou o caminho para a vinda do Messias. Mas a surpresa, a maneira repentina de Jesus ter chegado, se prende ao fato dele ter vindo como um de nós. Ter convivido por 30 anos com o seu povo e ninguém ter identificado nele alguém diferente. Porém, de repente, ele, justo, estava ali no Jordão para ser batizado pelo profeta batizador. Por João Batista, exatamente. De repente, o céu se abriu e todos ali tiveram conhecimento, tiveram consciência de que aquele homem era o Messias, o profeta prometido, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, conforme João Batista disse no capítulo 1, versículo 29 do Evangelho de João.
Esse Messias inauguraria, então, um novo tempo de adoração. Querido amigo, Jesus, plenamente identificado na sua primeira manifestação pública para a nação, onde ele foi? Ele foi ao templo, e lá ele começou a exercer a sua autoridade, purificando o templo, mostrando que um novo tempo de adoração havia começado. Profanação, hipocrisia, ritualismo, tudo isso deveria ser abandonado. Tudo isso deveria ser abandonado. Por quê? Jesus disse, tirai daqui essas coisas, não façais da casa do meu pai casa de negócio. João 2, 13 a 22. Em segundo lugar, o Messias caracteriza-se por ser o anjo da aliança, ainda no versículo 1. Por quê? Ora, porque a aliança foi um pacto proposto por Deus para com seu povo, porque a aliança foi quebrada durante a história do povo, porque a aliança antiga deveria ser refeita em nova aliança. O versículo 1 ainda diz assim, de repente, o anjo da aliança, a quem vós desejais, eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Embora o salmista e o apóstolo Paulo tenham dito que não há quem busque a Deus, conforme Salmo 53 e Romanos 3, mesmo sem ter consciência clara, o povo desejava o Senhor. O povo deseja o anjo da aliança, pois sabe que só através dele o compromisso feito com Deus pode ser sustentado e cumprido. Deus, através de Malaquias, prometeu aqui a vinda do seu ungido, o Messias. Ele mesmo, isso é o próprio Deus encarnado. Ele foi denominado, chamado de anjo da aliança a quem vós desejais, ou seja, um homem que seria o mensageiro de Deus, trazendo uma nova aliança com o povo, não só hebreu, mas com esse novo povo que ele estava constituindo. Nesse sentido, vale lembrar que a palavra malaque, traduzida por anjo, possui também o sentido de mensageiro, podendo ser aplicada a seres celestiais e a seres humanos, como, por exemplo, os sacerdotes. Jesus, o nosso Deus homem, foi e é o nosso sumo sacerdote, aquele que inaugurou a nova aliança. Uma aliança não mais baseada na letra, mas aliança baseada no Espírito, pois a letra mata e o Espírito vivifica. Em terceiro e último lugar, o Messias caracteriza-se por ser um purificador, versículos 2 a 5. Sabe por quê? Porque a purificação é necessária para o povo, assim como são necessários o fogo para ourives e a potassa para os lavandeiros. Versículo 2. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como potassa dos lavandeiros. Os exemplos, as figuras aqui usadas são úteis para descrever o trabalho do Messias. Para que o serviço artesanal, cuidadoso e individual dos ourives em cada peça que está sendo formada seja feito da melhor maneira possível, o fogo é necessário para tirar as impurezas do metal. Para que o serviço artesanal, cuidadoso, individual dos lavandeiros ou tintureiros em cada peça que está sendo lavada seja feita da melhor maneira possível, o sabão é necessário para deixar a roupa limpa e pura. Assim também, para que a adoração seja feita da melhor maneira possível, a purificação espiritual é necessária e somente o Messias, o anjo da aliança, pode realizar tal purificação. Uma outra razão é que a purificação é necessária para que o culto prestado seja aceitável, seja honesto, seja justo. Versículos 3 e 4. Ele se assentará como derretedor e purificador da prata, purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos, como nos primeiros anos. Querido amigo, quando Deus atuou, quando Jesus Cristo atuou e quando o Espírito Santo continua atuando, então podemos ter certeza de uma adoração qualificada, santa, pura, com ofertas aceitáveis. Uma outra razão é que a purificação é necessária para revelar os injustos e os que temem a Deus. Versículo 5. Chegar-me-ei a vós outros para juízo. Serei testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o salário do jornaleiro,
contra os que oprimem a viúva, o órfão e torcem o direito do estrangeiro, e contra os que não me temem, diz o Senhor. Diante da pureza, da santidade, da limpeza, tudo que é impuro, profano e imundo fica mais evidente. Por isso, os que não temem a Deus fogem da luz, pois a luz revela tudo. Querido amigo, eu quero concluir fazendo algumas perguntas para você, e eu peço licença para isso. Você poderá suportar o dia da sua vinda? Você poderá enfrentar o seu juízo? Você já foi lavado pelo sangue do Cordeiro? Responda isso diante do Senhor. Que o Senhor te abençoe, um grande abraço e até o próximo programa. Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.113, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial. Meu pecado sim expirou na cruz, e por graça